Fala galera, e aí como é que estão? Agora, gente, vamos falar sobre sujeito, né? É um assunto bem legal de se trabalhar. Não é tão difícil assim não. Você só tem que ficar ligado em alguns tipos de sujeito. Por exemplo, sujeito inexistente, indeterminado, o oracional também, que cai muito. Então, hoje eu vou aqui mostrar para vocês como é que funciona cada um. Além disso, gente, eu vou trabalhar já como é que funciona a análise sintática. Eu vou classificar, vou dar a função de todos os termos aqui com vocês. Talvez o vídeo fique um pouquinho grande, né? Caso fique grande, eu talvez divida em duas partes, beleza? Primeira parte, o que queremos falar? Sujeito. Como você sabe, né? O sujeito, ele é um chamado termo essencial também. Lembra que eu disse que termo essencial é aquele termo que é indispensável para a oração? Então, o sujeito é um tipo de termo essencial. Termo essencial é dividido entre sujeito e predicado. E dentro de predicado temos a predicação verbal e temos também o predicativo, beleza? Então, sujeito, ele é um termo essencial, né? Ele é o termo de que você vai falar alguma coisa, né? Você vai ditar alguma coisa, falar sobre aquele termo, né? Quando eu digo Maria chegou cedo, quem foi que chegou cedo? Maria. Eu tô dizendo que uma pessoa chegou cedo. Essa pessoa aí é o termo de que eu estou declarando algo. Então, temos aí um chamado sujeito, viu? E outra informação, essa daqui é uma das mais importantes. Sujeito é aquele termo, gente, que faz o verbo ser conjugado. Se o verbo estiver no singular, é porque o sujeito está no singular. Se o verbo estiver no plural, é porque o sujeito está no plural. Porque existe uma regra de concordância verbal, que é tipo uma oraçãozinha que eu falo na sala de aula, né? Vou ditá-la agora, bem assim, ó. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, mesmo que ele esteja deslocado. Amém. Então, o verbo, ele sempre vai concordar com o núcleo do sujeito, mesmo que esse núcleo do sujeito esteja deslocado, ou seja, depois, né, do verbo, por exemplo. Então, o verbo, ele sempre vai concordar com esse tal núcleo do sujeito. Então, qual é a dica? Para você encontrar o sujeito, vá à caça do verbo. Encontrou o verbo, aí você vai procurar o termo que está concordando com esse verbo. Porque se o verbo estiver no plural, é por causa do sujeito. Se o verbo estiver no singular, é por causa do sujeito, viu? E outra informação que muitas vezes o aluno passa despercebido. O aluno acha que só existe um tipo de sujeito na oração. Não, gente. Se tiver verbo ali, haverá sujeito. Se tiver mais de um verbo na oração, haverá mais de um tipo de sujeito na oração, viu? Então, tome cuidado, porque para cada sujeito, ou, na verdade, cada verbo está ligado a um tipo de sujeito. Se tiver 1000 verbos numa frase, haverá 1000 tipos de sujeito, beleza? Olha os exemplos aqui, ó. Quando eu digo, as 2 casas da vila estão alugadas. O que é que estão alugadas? Ó, eu estou fazendo a pergunta ao verbo aqui, que é o estão alugadas. Que é o estão. As 2 casas da vila. Perceba que isso tudo aqui, ó, é o sujeito da oração. Temos um caso de sujeito simples, onde o núcleo do sujeito, aqui, é a palavra casas. Ô, Alisson, por que não pode ser vilas? Vou explicar daqui a pouco por que não pode ser vila. Mas o núcleo do sujeito aqui é casa, gente. Porque o núcleo é a palavra mais importante. Por isso que o verbo está no plural, concordando com ele. Agora, por que vila não pode ser o sujeito? Não pode ser o núcleo do sujeito? Por isso daqui, ó. Porque, anote essa informação, ó. Não se põe preposição. Não se põe preposição antes do núcleo do sujeito. Então, não se põe preposição antes do núcleo do sujeito, beleza? Então, se a banca grifar um termo que vem com preposição antes e disser que é o sujeito da oração, provavelmente a alternativa estará errada, porque não se põe preposição antes do núcleo do sujeito. Quando eu digo, ninguém deveria sofrer na vida,
Temos aqui, ó, quem é que não deve sofrer na vida? Ninguém. Então, o ninguém aqui, ó, ele é o sujeito simples da frase. Ele é o sujeito da locução deveria sofrer. O deveria está no singular concordando com ninguém aqui no contexto, gente. Então, temos um caso de sujeito simples. Mas, peraí, não entendi, Alisson. Eu não sei identificar quem é que deveria sofrer, porque não é um caso de sujeito indeterminado. Não cai nessas pegadinhas de banca de prefeitura, viu? Tem muitas questões de concurso de prefeitura bem assim, onde a banca coloca bem assim. Ninguém chegou. Aí ela pergunta qual é o tipo de sujeito ali. Ela vai dizer que o sujeito é indeterminado. E você vai dizer automaticamente que está errado. Sabe por quê, gente? O ninguém, ele está escrito e concordando com o verbo. Então aí temos um sujeito escrito. Eu vou explicar para vocês lá na frente como são os casos de sujeito indeterminado, beleza? Então tome cuidado. Aí é um sujeito simples. Esse ninguém na morfologia, ele é um pronome indefinido, somente. Ele é um pronome indefinido, viu? Está indicando um sentido vago, um sentido indeterminado, mas ele está escrito e concordando com o verbo. Então o sujeito desta oração é simples, beleza? Agora, o que é esse chamado núcleo do sujeito, né? O núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante do sujeito, é o termo que vai concordar com o verbo, né? Ou seja, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Quando eu disse aqui, ó, as duas casas da vila estão alugadas, eu disse que o sujeito todo eram as duas casas da vila, né? Só que tem uma palavra importante aí que está concordando com o verbo. É o termo mais importante desse sujeito todinho aqui, ó. O núcleo do sujeito é casas, que é representado pelo substantivo. A mesma coisa aqui, ó. Ninguém deveria sofrer na vida. O sujeito da frase é o ninguém e o núcleo do sujeito é o pronome ninguém, viu? Então, o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante que dentro do sujeito, é o termo que faz o verbo ser conjugado, gente. Agora, quem é que pode ser núcleo do sujeito? É um substantivo, um numeral e um pronome, né? Uma palavra substantivada ou então uma oração substantiva. Então, essa introdução é importante para você entender como é que vai funcionar cada tipo de sujeito, viu? Vamos falar agora do sujeito simples. O sujeito simples é aquele tipo de sujeito que vai apresentar apenas um núcleo escrito concordando com o verbo, viu? Repetindo, sujeito simples é aquele tipo de sujeito que vai apresentar apenas um núcleo escrito concordando com o verbo. Quando eu digo, alguém levou minha bolsa, quem é que foi que levou minha bolsa? Esse alguém, que é um pronome indefinido na morfologia. Mas ele está escrito, né? Ele está escrito e concordando com o verbo levar. Então, é um sujeito simples da frase, né? Agora, na predicação verbal, aula passada, quem leva, leva alguma coisa. Levou o quê? Minha bolsa, temos aqui um verbo transitivo direto. E minha bolsa aqui é um objeto direto, beleza? Eu vou ficar praticando isso com vocês, já para entrar no ritmo, tranquilo? Então, esse alguém aí é o sujeito da frase, gente. É o sujeito simples. Outro exemplo. As despesas das duas casas de praia ficaram por minha conta. Ficaram por minha conta. O que é que ficaram por minha conta? Sempre faço essa pergunta ao verbo. Aí vem a resposta, ó. As despesas das duas casas de praia. Isso tudo aí é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Quem é a palavra mais importante aqui desse sujeito simples? É a palavra despesas, viu? O que foi que ficou por minha conta? Foram as despesas e não as casas de praia, viu? Então, aí é um sujeito simples, onde o núcleo aqui é o substantivo despesas, viu? Então, temos aí um substantivo representando o núcleo do sujeito simples. Como eu disse, por que casas não pode ser um núcleo do sujeito? Porque ele veio com preposição antes aqui, ó. E como eu mostrei lá em cima, ó, não se põe preposição antes do núcleo do sujeito. Tem alguma preposição antes do despesas aqui? Não tem. Só temos aqui o artigo definido as. Então, ele é o núcleo do sujeito da oração. Tranquilo? Então, lembre, não se põe preposição antes do núcleo do sujeito. Então, o sujeito dessa frase aí é despesas, beleza?
O núcleo é o sujeito. Outro exemplo. Todos os carros foram comprados por mim. O que é que foram comprados por mim? Todos os carros. Temos aqui o sujeito da oração. Todos os carros. Sujeito simples. E o núcleo aqui, gente, é todos os carros. O que foram comprados aqui foram os carros. Então aqui o núcleo é carros, que está sendo representado pelo substantivo. Fazendo a análise sintática aqui dele, temos o foram compradas, uma locução verbal. Verbo auxiliar aqui, ó, e um verbo principal. O que é uma locução verbal? São dois verbos fazendo o papel de um só, né? Em um único sentido. E essa expressão por mim, gente, aí vai estudar lá na frente, né? É chamado de agente da passiva. É um agente da passiva, porque está praticando a ação do verbo. Aí. E essa oração toda, né? Ela está na voz passiva analítica. O que é uma voz passiva analítica? É quando o sujeito sofre a ação do verbo, né? E vem representado por uma locução verbal, geralmente verbo ser mais particípio, e o agente da passiva. Eu só estou falando isso daqui já para você já ficar ambientalizado com o assunto. Mas eu vou explicar cada um desses assuntos que eu estou citando, né? A lei do sujeito, lá na frente ainda, beleza? Então fique ligado aí. Então temos aí um sujeito simples. Relembrando, o que é um sujeito simples? É aquele termo, é aquele sujeito que vai apresentar apenas um núcleo escrito concordando com o verbo, beleza? Já o sujeito composto, né? Ele é diferente, né? Ele é um pouquinho parecido com o sujeito simples. O sujeito composto, ele também terá um núcleo escrito. Só que assim, ele vai apresentar mais de um núcleo escrito. O aluno pensa que o sujeito composto é aquele tipo de sujeito que é representado apenas por dois núcleos escritos concordando com o verbo. Nada a ver, gente. Temos aí mais de um. Pode ser 3, 4, 5, 6, 2 também. Tanto faz. Eu já encontrei sujeito composto representado por mais ou menos 6 a 7 núcleos, viu? Agora pode vir vários tipos de núcleos, desde que seja um sujeito composto aí, beleza? Quando eu falo, eu e Maria vamos casar. Quando você diz eu e Maria vamos casar, você já tem a resposta que duas pessoas aqui, ó, vão praticar uma ação. Temos um sujeito composto, onde o núcleo é o pronome do caso reto, eu, e o substantivo Maria. Vamos casar, gente, é uma locução verbal. Ó, dois verbos aqui fazendo um papel de um único sentido. Temos o verbo auxiliar, que é o vamos, e o verbo principal, que é o casar. Lembrando que o verbo principal é sempre o último, viu? Da locução. É sempre o último. Então, eu e Maria vamos casar, temos um exemplo de sujeito composto. Outro exemplo. Tanto a felicidade como a tristeza são estado de espírito. O que é que são estado de espírito? Tanto a felicidade quanto a tristeza. Temos dois núcleos, ó. O substantivo felicidade e o substantivo tristeza. Então temos um exemplo de sujeito composto. Sujeito composto aqui. Esses são, lembra que eu disse que todo verbo que indica estado é um verbo de ligação? Ele aí aparecendo, verbo de ligação. E todo verbo de ligação vem acompanhado do predicativo do sujeito, né? Que é estado de espírito. Então temos aí um sujeito composto. Perceba que são dois núcleos concordando com o verbo ser ali, viu? Então sujeito simples, apenas um núcleo escrito concordando com o verbo. Sujeito composto mais de um núcleo escrito concordando com o verbo, beleza? Quando você diz agora sujeito oculto, muita gente não grava muito isso daí não. As bancas de concurso público gostam de chamar o sujeito oculto de sujeito desinicial. Sabe que é tudo a mesma coisa, viu? Sujeito oculto, desinicial, elíptico ou implícito. Tudo isso é a mesma coisa. É chamado de sinônimo.
Então, sujeito oculto tem como sinônimo desinencial, elíptico e implícito. Tudo a mesma coisa. O que é isso? O sujeito oculto é aquele tipo de sujeito, gente, que vai apresentar um núcleo implícito. Aquele núcleo ele não vem escrito na frase, mas você consegue identificar por causa do contexto, beleza? Então, sujeito oculto, ele vai apresentar um núcleo implícito. Não vem escrito na frase, mas você consegue identificar pelo contexto. Quando você diz, aqui ó, guardamos todo o nosso dinheiro. Quem foi que guardamos todo o nosso dinheiro? Nós. Só que não está escrito na frase aí, como você pode ver. Mas você consegue identificar pelo contexto. Temos aqui um sujeito oculto, né? Representado pelo nós. Ora, quem guarda, guarda alguma coisa. Guardamos o quê? Todo o nosso dinheiro. Temos um verbo transitivo direto e todo o nosso dinheiro é um objeto direto do verbo guardar, né? Outro exemplo, não consigo guardar segredo. Quem é que não consegue guardar segredo? Eu. Tá escrito aí? Não. Mas você consegue identificar, não é? Então, o sujeito, ele é oculto. Representado pelo eu. Esse não, gente, ele é uma adjunta adverbial de negação. Sabe que todo advérbio é uma adjunta adverbial, né? Consigo guardar locução verbal. Quem é o verbo auxiliar? Eu consigo. E quem é o verbo principal? Eu falei que é sempre o último, né? Que é o guardar. Qual a predicação dessa locução? Você vai olhar sempre para o último verbo. Quem guarda, guarda alguma coisa. Não consigo guardar o quê? Segredo. Temos um verbo transitivo direto. E segredo é objeto direto aqui no contexto, viu? Então lembre que o sujeito oculto é aquele que vai apresentar um núcleo implícito, perdão. Ele não vem escrito na frase, mas você consegue identificar ou pelo contexto, ou então olhando para o final do verbo. Sabe por quê, gente? Esse mus aqui, ó, de guardamos, é a marca da primeira pessoa do plural. Perceba, cantamos, estudamos, dormimos. Então, aí é um caso de primeira pessoa do plural, viu? Então, você vai encontrar o sujeito oculto assim, olhando para o final do verbo, ou então vendo ali que alguém está praticando aquela ação, mas só que não está escrito, mas você consegue identificar pelo contexto, viu? Outra coisa, essa observação é boa. Se o verbo vier no imperativo, o que é um verbo no imperativo? É aquele verbo que indica a ordem. Se o verbo vier no imperativo, o sujeito geralmente ele vem oculto, viu? Quando você diz, não minta mais para mim. Não minta mais para mim. Ele está dando uma ordem para você que vai praticar a ação, não mentir mais para ele, né? Então aí o sujeito é oculto, sendo representado pelo você. Pelo você no contexto. Fazendo a análise sintática. O não é adjunta adverbial. Já falei, né, que é de negação. O verbo mentir. Ora, quem mente, mente para alguém, né? Mentir para quem? Para mim. Verbo transitivo indireto. E esse para mim, temos um objeto indireto. Porque o verbo mentir, ele pede preposição aqui no contexto, viu? Esse mais é uma adjunta adverbial. É uma adjunta adverbial. Creio que seja de intensidade, viu? Então fique ligado aí no sujeito oculto. Eu vou parar o vídeo aqui e vou continuar dando sequência em sujeito no próximo, beleza? Então não esqueça de compartilhar o vídeo, de comentar, curtir e seguir a gente aqui para fortalecer ainda mais o nosso projeto, beleza? Então tchau, tchau e até o próximo vídeo.